Então, né? Já dei o play aqui, já podemos continuar. Essa é a parte 2 do sistema digestório e conforme prometido, conforme falamos lá, conforme eu falei lá no final da parte 1, agora vamos para as glândulas acessórias ao digestório, começando pelas salivares. Vamos, gente. Vamos lá. Não descansa não, tá? Assista a parte 1, assista a parte 2 logo após a parte 1, tá? Então aí, ó, as glândulas salivares, elas secretam enzimas, né? Elas são liberadas na boca, são 3 pares de glândulas, a saliva é liberada na boca, as glândulas salivares, elas estão localizadas na cabeça e a saliva contém enzimas. São 3 pares, como eu falei, as parótidas, as submandibulares e as sublinguais. Função das glândulas, óbvia, produzir saliva. Função da saliva, carregar as enzimas, que já digerem parte do alimento na boca, e também transformar o alimento em bolo alimentar, numa massa úmida que facilite a deglutição, né? Que possa ser deglutida, engolida. Localização das glândulas. Olha, parótida, aqui ó, na parte antero e inferior da orelha, as submandibulares lá, ó, perto da mandíbula, ó, por isso o nome, e as sublinguais, obviamente, lá abaixo da língua, tá? As parótidas têm um canalzinho, que é o ducto parotídeo, essas outras duas já têm uma ligação direta com o interior da boca, já jogam a saliva continuamente no interior da boca, tá legal? A saliva, ela é secretada de forma contínua, ou seja, não para, tá? Mas há fatores que estimulam a produção e há outros fatores que inibem a produção de saliva. Os fatores que estimulam são o gosto, o cheiro e a visão de alimentos. Até mesmo pensamentos são capazes de estimular a produção de saliva, né? A gente às vezes pensa em algo que a gente gosta muito de comer e aí fica com água na boca, né? Aquela expressão que a gente usa para dizer que está salivando, tá? Então, esses são fatores que estimulam a secreção. A quantidade de saliva por dia é de 1 litro a 1,5 litros, tá legal? Agora, pode ocorrer a diminuição ou até mesmo a supressão da produção de saliva em períodos longos de desidratação e de tensão emocional. É quando a gente fala, fiquei com a boca seca, né? Oh, passei por um momento de estresse, um momento de medo, né? Uma situação perigosa, cheguei a ficar com a boca seca. Ou naqueles dias de muito calor, que a gente está andando na rua, suando, transpirando o dia todo, que a boca também fica seca. Desidratação, tá? Então, essas situações podem causar a diminuição ou a supressão. Agora, quando há um excesso na produção de saliva, né? A pessoa saliva mais do que deveria. Isso pode ser causado por irritações nas mucosas de determinados locais. Quais são esses locais? O esôfago, o estômago e o duodeno. Esses 3 locais possuem mucosa interna, né? E aí, se essa mucosa estiver irritada, isso vai afetar, então, a produção de saliva. Vai aumentar excessivamente a produção de saliva. E é claro que o médico vai fazer aí o exame para poder identificar então o que está acontecendo. Tudo bem? Sobre secreções salivares já foi? Então vamos seguir para o pâncreas. Bom, pâncreas, ó, o pâncreas é uma glândula. E por que glândula mista? Uma glândula mista tem a secreção endócrina e a secreção exócrina. Qual é a diferença? Secreção endócrina é aquela lançada direto no sangue, tá? Como um hormônio, por exemplo. A secreção exócrina é aquela lançada por um canal, através de um canal, em uma outra região do nosso corpo que não seja o sangue. Então, a secreção exócrina é fora do sangue. A secreção endo é dentro do sangue. O pâncreas possui as duas. O que o pâncreas produz em termos endócrinos? Hormônios, insulina e glucagon. O que o pâncreas produz que interessa agora para o digestório? Suco pancreático. Onde o suco pancreático é lançado?
no duodeno. Qual é a função do suco pancreático? Atua na regulação da digestão, tá? Atua no processo digestivo, ok? Localização do pâncreas, cavidade abdominal, porção superior esquerda, atrás e um pouco abaixo do estômago. Tem relação com o baço? Tem. Uma parte do pâncreas está lá encostada no baço. Tá bom? O baço é bem lateralizado na nossa cavidade abdominal. Tá bom? Divisões do pâncreas: corpo, cabeça e cauda. Simples assim. Corpo, cabeça e cauda. Imagens. Vamos para as imagens, que é muito bom, né? A cauda é lateral, corpo é no centro, né? E a cabeça é medial, tá legal? Então, ó, a cauda fica para fora, virada para fora do nosso corpo. A cabeça fica virada para dentro. Então, a cauda é lateral e o corpo, a cabeça é medial, tá bom? Então, essa é uma imagem do pâncreas, tá? Esse canal que atravessa todo esse órgão, toda essa glândula, é chamado de ducto pancreático principal. E aqui em verdinho, vocês estão vendo um outro canal que vem do fígado, que é o ducto colédoco. Ele transporta bile, por isso que ele fica esverdeado, tá? Porque a bile é um líquido esverdeado. E aí, esses dois canais se juntam e se abrem no duodeno, primeira porção do intestino delgado. Já falei sobre isso. Suco pancreático atua na regulação da digestão, mas também o pâncreas produz 2 hormônios. Localização dele, ó, cavidade abdominal, duodeno, os rins lá atrás, ó, o resto da frente, os outros órgãos, foram todos removidos para que a gente pudesse ter essa visão. O fígado foi removido, intestino grosso, intestino delgado, estômago, baço, todos esses órgãos tiveram que sair da frente para a gente poder ver somente o pâncreas. E mais uma imagem dele em relação ao duodeno. A conexão que há aqui, ó, os canaizinhos se abrindo no duodeno. O ducto pancreático e também o ducto colédoco se abrindo no duodeno, lançando suas secreções nessa parte do intestino delgado. Bom, terceira e última glândula acessória, né? Logo a maior delas. O fígado, então, é o maior órgão interno do nosso corpo e também a maior das nossas glândulas. Localização, tá aqui, ó, localização, porção superior direita da cavidade abdominal, logo abaixo também do diafragma. Coloração, é um marrom avermelhado. Essa é a coloração do fígado saudável, tá? Ele pode mudar de cor em algumas patologias, mas saudável ele tem essa coloração marrom avermelhado, tá legal? Então é isso, por enquanto, né? Vamos mais. O que tem mais de assunto sobre o fígado? Imagem da localização. O diafragma por cima dele, a vesícula biliar por baixo, o estômago também aqui, né? Meio que ao lado, meio abaixo, o pâncreas lá atrás. E aí, o fígado in situ, na sua posição original no nosso corpo, tá? Divisões. O fígado, assim como os pulmões, tem divisões, tem partes. As partes se chamam lobos também, mas o fígado tem 4, enquanto que o maior pulmão direito tem apenas 3. Então, quais são os lobos do fígado? Direito e esquerdo, caudado e quadrado. O fígado ainda tem 2 ligamentos. Ligamento falciforme na parte anterior dele e ligamento redondo na face inferior dele. A parte de cima do fígado, por estar em contato com o diafragma, pode ser chamada também de face diafragmática, e a parte de baixo, por estar em contato com outros órgãos, pode ser chamada de face visceral, né? Está em contato com outras vísceras, ok? Vista anterior do fígado. Olha, lobo direito, lobo esquerdo, ligamento falciforme, pedacinho da vesícula biliar aparecendo aqui embaixo. E grandão aqui em cima, o diafragma bem aderido a ele, né? Aliás, o ligamento falciforme, né? Ele serve de fixação para o diafragma no fígado, né? Ajuda a fixar o diafragma em cima do fígado.
os outros lobos que não tinham aparecido, né? De novo, o direito e o esquerdo, mas não tinha aparecido o quadrado, que é esse aqui, ó, tá aqui a legenda, e o caudado, ó, tá aqui, ó, porque lembra uma caudazinha, né? Ele é compridinho, tá? O que mais está aparecendo aqui nessa imagem na vista inferior? Essa é a parte de baixo do fígado, ok? Está aparecendo então, ó, a vesícula biliar e essa região aqui, que é onde estão entrando e saindo esses canais. Aqui estão, ó, ducto colédoco, artéria hepática, a veia porta hepática e aqui nessa outra região a veia cava inferior e a veia hepática aqui. Essa região aqui, ó, onde estão concentrados esses vasos, é chamada de hilo hepático. Hilo, H-I-L-O. Então, hilo é uma região onde entram e saem alguns canais, alguns vasos, ok? Então, tá aí os lobos, o hilo, a vesícula e a veia cava inferior, tá? Dá uma olhada aí. Essa outra imagem traz a legenda de tudo, vocês vão poder observar a legenda, ó, veia porta, a veia cava, os lobos de novo, vesícula, artéria, tá? E os canaizinhos, ó, o ducto cístico, o ducto colédoco, aquele que eu falei, e o ducto hepático aqui. São 3 canais que se fundem, um sai do fígado para a vesícula, o outro sai da vesícula e vai em direção ao pâncreas, tá? Então, por isso que tem esses 3 nomes aí. No pedacinho tem nomes diferentes, tá? Então, vocês vão poder observar aí os nomes direitinho aqui, tá bom? Hepático, o ducto cístico e o ducto colédoco estão aqui demonstrados nessa imagem, tá? Além de outras estruturas. Vou deixar um pouquinho aqui para beber uma água. Vamos lá. De volta aqui. Bom, agora em relação às funções da vesícula, tá aqui, vesícula biliar. Ela tem a função de armazenar bile. A bile é um líquido esverdeado e amargo que o fígado produz e que atua na digestão de gordura. Então a vesícula é um pequeno saco, é uma pequena bolsa localizada na parte inferior do fígado e serve para armazenar bile. Tá legal? Função, ó, a bile, ele é um líquido esverdeado e amargo e serve para digerir gordura. Aqui a imagem da vesícula e o canalzinho lá que vai para o pâncreas, tá? Agora, em relação às funções do fígado. Bom, há 5 funções aqui, vocês vão poder observar. Ó, 4 aqui embaixo e uma separada lá em cima. A que está separada lá em cima é aquela que interessa agora dentro do sistema digestório, que é produção de bile, ok? A função do fígado em relação à digestão, em relação ao sistema digestório, é só essa, produzir bile. E a bile, vocês já viram que atua na digestão de gordura. Mas o fígado possui outras funções que não estão relacionadas ao sistema digestório. Então, eu não entrei muito em detalhes sobre essas outras funções, só coloquei as aqui. Então, aqui, ó, hematopoiese é a produção de células sanguíneas, fagocitose é o processo de englobamento de uma partícula livre, coagulação, na verdade, o fígado atua sintetizando 2 proteínas do sangue, o fibrogênio e a protrombina. E essas proteínas atuam no mecanismo de coagulação, que é chamado de hemostasia. E por último, desintoxicação. Todo mundo conhece essa função do fígado, né? Ele desativa princípio ativo de drogas, álcool, também corantes alimentares, agrotóxicos. Na verdade, ele transforma substâncias que são tóxicas em algo que não é tóxico, em substâncias que não são tóxicas, né? Realiza essa transformação, tá? Então, por isso que algumas pessoas falam que o fígado é o laboratório do corpo humano, né? Justamente porque ele realiza essa função de desintoxicação. Até mesmo alguns autores dizem que o fígado é um órgão excretor. Excretar é eliminar do corpo humano, né? Eu não concordo com isso, porque ele próprio não excreta, ele não coloca para fora, ele transforma, tá? Mas alguns autores consideram o fígado também um órgão excretor,
bom? Então é isso aí. Mesmo eu não concordando, eu menciono aqui. Quase no finalzinho agora, deglutição, já falei sobre isso, é o processo de engolir, né? É o ato de engolir. Aqui nessa sequência de imagens, vocês vão ver que o bolo alimentar está representado por essa massa amarela, a língua ela empurra o bolo alimentar em direção à faringe. Nesse momento o que acontece? Palato mole se eleva, cartilagem epiglote se abaixa, né? Para poder esse bolo alimentar seguir a direção correta. É exatamente isso que está ocorrendo aqui nessa sequência de imagem. Observem depois aí quando vocês tiverem ela. Bom, assim que o alimento chega na faringe, contrações peristálticas empurram ele em direção ao esôfago, que também realiza contrações peristálticas em direção ao estômago, que realiza a peristalse para misturar o bolo alimentar e transformá-lo em quimo. É essa sequência que está aqui, tá legal? Faringe, esôfago, estômago e aí depois intestino delgado. Mas o que ocorre, né, nesse trajeto e o que faz essa massa andar no nosso corpo é, lembrando, o peristaltismo, né, as contrações em onda que ocorrem em tubos do sistema digestório. Peristalse é aquela contração específica do estômago quando ele está cheio, ok? O estômago também contrai quando está vazio. Lembra disso? Né? Você já sentiu isso, né? A gente fala, meu estômago está roncando, né? O que acontece? Essas contrações não são peristalses, são contrações de fome. É assim mesmo que se chamam. Elas são rítmicas e ocorrem geralmente de 20 em 20 segundos, tá legal? Então o estômago contrai vazio e também contrai quando está cheio, só que há uma diferença aí no tipo de contração, tá bom? E também no objetivo delas. Bom, aqui ó, no estômago ocorre a peristalse, mistura com suco gástrico, transforma o bolo alimentar em quimo. Eu estou só revisando essa parte, tá, gente? Por isso eu estou falando até um pouco mais rápido, porque eu já falei isso, só estou revisando de acordo com os slides. Bom, olha o que eu falei, ó, contração cheio, contração vazio. Agora que interessante, ó, as contrações que eu falei agora há pouco. O que acontece então quando o estômago está cheio? Quando ele recebe todo o alimento que a gente deglutiu, ele aumenta o seu volume. Há receptores de pressão nas paredes musculares do estômago que detectam o aumento da pressão interna e a distensão do músculo do estômago. Então, esses receptores, eles enviam uma mensagem ao nosso cérebro que é a mensagem de saciedade. Ou seja, o estômago nos diz que já está satisfeito, que já está cheio, que é a hora de parar de comer. Essa mensagem a gente ignora, né, e continua comendo. Mas quando ele contrai, quando está vazio, você logo atende, né? Você logo corre para comer, para se alimentar, né? Essa aqui você ignora e a outra você dá a máxima atenção. É isso que ocorre na maioria dos casos e que nos torna obesos, né? Não ouvir o estômago, porque ele fala com a gente. Ele diz que tá bom, ele fala, chega, para de comer, e você, não ouvi, e manda para dentro, né? E é isso que faz com que a gente desenvolva a obesidade, tá bom? É claro, gente, a obesidade tem outras causas, tá? É só uma brincadeirinha. Em relação à digestão, o que é? A introdução já trouxe essa informação. É a quebra enzimática a partir de enzimas, né? A transformação do alimento em partículas menores para que essas partículas sejam absorvidas, ok? Ocorre a absorção dos nutrientes no intestino delgado, principalmente. A absorção no estômago, já falei, pouca, glicose, água e algumas proteínas, tá? São absorvidas no estômago. Mas principalmente a absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado através das vilosidades. E aí os nutrientes passam para o nosso sangue e são transportados para as nossas células. Olha só, vai falar aqui sobre as vilosidades. Ó. No estômago ocorre digestão? Ocorre pouca, como eu falei, né? Quebra de proteínas com adição de água. Dá-se o nome de hidrólise.
através da enzima pepsina. É ela que quebra as proteínas no estômago, tá? Então, em relação à digestão, basicamente o que ocorre é isso. Em relação à absorção, é álcool, glicose e água, tá? Então, o estômago quebra a proteína, ele digere proteína, mas ele absorve água, álcool e glicose. Legal? A absorção do estômago é pouca e a digestão do estômago também é pouca. Então, a função melhor, básica do estômago é guardar o alimento. Ele funciona muito mais como local de armazenamento e câmara de mistura, tá bom? Quase toda a absorção ocorre no intestino delgado através de projeções da mucosa interna do intestino delgado. Essas projeções são chamadas de vilosidades e cada uma delas possui um rico plexo capilar, ou seja, diversos capilares sanguíneos. E também cada vilosidade possui um grande vaso linfático, que é chamado de quilífero central, não está aqui não, está no próximo, quilífero central, que é responsável pela absorção de gordura. Então, onde ocorre a absorção dos nutrientes que a gente ingere? Principalmente no intestino delgado. Como? Através de vilosidades. Mas o que são vilosidades? São projeções alongadas da mucosa interna do intestino delgado. Não ficou legal para entender isso? Olha a imagem que você vai entender. Olha só. Olha como é que é o interior do intestino delgado. Ó, uma parte dele foi trazida para cá e mostrada a parte de dentro. Olha as projeções. Ó. Então isso aqui é o lado de dentro do intestino delgado. Não é liso, não é um tubo liso, é cheio de vilosidades, cheio de projeções. E aqui, em volta dessas projeções, há o tal plexo capilar, conjunto de capilares, que são ali responsáveis pela absorção, Os nutrientes passam de dentro do intestino para os capilares, eles são permeáveis. E também em cada uma dessas vilosidades tem o tal grande vaso linfático, chamado de quilífero central. Deixa eu ver se tem o nome dele aqui, Acho que não tem, mas enfim, quilífero central, tá? Esse vaso linfático é então o responsável pela absorção de gordura no nosso corpo. Ele é o grande vilão aí para guardar gordura, tá? Após a absorção, próximo assunto aqui, após a absorção, de onde vem a energia para a gente viver, para a gente realizar as funções, para as células exercerem suas funções? Principalmente e em primeiro lugar, da quebra da glicose, açúcares, de uma forma geral, tá? Então, a glicose é a principal fonte de energia, é a primeira fonte de energia utilizada pelas nossas células, tá? A gordura fica guardada em depósitos de gordura logo após as refeições, intacta por um período, mas ela também pode ser usada como fonte de energia. Nosso organismo tem uma tendência a guardar gordura e isso é uma herança de nossos ancestrais que ficavam longos períodos sem se alimentar, períodos longos de inanição. E aí, eles precisavam dessa gordura para poder gerar energia e continuar vivo, Então, nós herdamos isso, infelizmente. Hoje em dia, na maior parte da população, a maioria tem acesso direto a alimentos, A gente consegue comer a hora que a gente precisa, que a gente quer, Claro, gente, existe fome no mundo? Claro que existe, todo mundo sabe disso, lamentavelmente. Mas aqui, dentro do nosso contexto, todos nós podemos nos alimentar na hora em que precisamos, na hora que a gente está com fome. Então, a gente não passa longos períodos de inanição. E o que acontece? A gente acaba não usando essa gordura, E aí ela fica guardada, o que causa obesidade, tá? Mas isso é herança de ancestrais. Por quê? Eles saíam para caçar, se alimentavam da caça. E não era fácil, obter alimentos. Não é como hoje, a gente pega um celular, não precisa nem ligar, A gente pega um aplicativo e pede comida. Então não é como hoje, lógico, obviamente. Então, como era muito difícil, e muitas vezes a caça não era bem sucedida, eles passavam longos períodos sem se alimentar e, por essa razão, existe essa tendência do nosso organismo de guardar gordura porque ela é fonte de energia, tá bom?
Para conseguir queimar essa gordura, você precisa realizar atividades intensas e de longa duração, né? Exercícios, por exemplo, aeróbios, né? Onde há consumo de oxigênio. E aí você vai conseguir utilizar a gordura desde que você primeiro tenha esgotado suas reservas de glicose. O primeiro substrato energético é a glicose. O segundo substrato energético é a gordura. E o terceiro é a proteína. A gente chega a queimar a proteína também em casos extremos, tá? Mas geralmente não passa da gordura, não. Bom, agora, a glicose é aquela primeira, é como se fosse o combustível que tem mais combustão, né? Que queima mais rápido é a glicose. E depois, o que tem mais combustão é a gordura, tá legal? Que é consumido em segundo lugar. Essa imagem bem legalzinha, gente, olha só, ela é muito mais útil, vai ser muito mais útil para vocês darem uma olhada, aqui embaixo tem a legenda, os alimentos estão representados por símbolos, e aí vem todo o trajeto por onde eles passam, onde são absorvidos. Isso aí para vocês brincarem em casa, tá? E é isso, ó, mais um sistema concluído, graças a Deus. Finalizei aqui o sistema digestório. Legal, gente? Em duas partes, tá? Vou deixar para vocês o link aí e espero que vocês assistam, que vocês aproveitem bem, que vocês aprendam bem, acompanhem também nos slides, na apostila e todo o material que vocês tiverem disponível, tá legal? Obrigado pela atenção mais uma vez, desculpa qualquer falha, desculpa a tosse, os momentos de parada para beber água e até o próximo vídeo. Valeu, abraço!